porque eu tinha uma casa perfeita, estudava na escola perfeita, tudo era perfeito, até que um belo dia isso aconteceu e tudo acabou. A família Galo Proença parecia, à primeira vista, uma típica família feliz de classe média. Margot, uma mulher apaixonada pela educação, lecionava filosofia em uma prestigiada instituição. Augusto, seu marido, era procurador de justiça, uma posição de respeito que trazia prestígio à família. No entanto, por trás dessa fachada de felicidade, normalidade e sucesso, escondia-se um ciúme doentio que corroía o lar. Margot era mãe de Maitê Proença, uma jovem de apenas 12 anos na época. Completamente alheia ao futuro de fama que a aguardava como uma renomada atriz, ela passaria por uma tragédia familiar, que acabaria se tornando um ponto de virada em sua vida, arrancando dela as características de uma infância comum, e a mergulhando em uma realidade marcada pela dor e pela perda. À medida que a década de 70 avançava, Augusto foi sendo dominado por um ciúme obsessivo em relação a Margot, desconfiando que ela estivesse envolvida em um romance com seu professor de francês, Yves Gentilhomme. Os primeiros sinais de que algo trágico poderia acontecer surgiram em agosto, quando Augusto, desconfiado da ausência de Margot durante o jantar, decidiu ir procurá-la. Ele a encontrou nos correios, segurando uma carta. O procurador puxou a carta, que se rasgou ao meio. Lendo a parte que ficou com ele, constatou que se tratava de uma declaração de amor destinada ao professor de francês da esposa. A carta parecia ser a prova que Augusto tanto buscava para confirmar suas suspeitas. Quando Margot chegou em casa, ele a confrontou com um revólver em mãos e a agrediu. Em seguida, obrigou-a a entrar no carro, conduzindo-a em alta velocidade pelas ruas enquanto ameaçava tirar sua vida a qualquer momento. Sem coragem de cumprir as ameaças, Augusto jogou o carro contra um poste e, num ato de total descontrole, entregou a arma a Margot, ordenando que ela puxasse o gatilho. No entanto, Margot conseguiu escapar e procurou ajuda, voltando para casa acompanhada de um delegado, amigo da família, que garantiu sua segurança naquele momento de terror. Esse incidente, apesar de não ter tido consequências imediatas, foi um prenúncio do ato de violência extrema que estava por vir. Em busca de mais provas, ele interrogou a empregada da casa, que relatou o relacionamento de Margot com um ex-aluno, pois, segundo ela, eles ficavam trancados no escritório, quando o marido se ausentava da casa. O clima tenso que permeava a casa dos Galo Proença atingiu seu ápice. Após uma discussão acalorada, Augusto esfaqueou a esposa de 37 anos, repetidamente na frente dos filhos, cada golpe representando um ano de casamento. Ele fugiu com a arma do crime para não ser pego em flagrante, e se entregou à polícia 10 dias depois. Apesar das acusações e da brutalidade do crime, Augusto foi inocentado em 2 julgamentos. A defesa alegou que ele agiu tomado pela raiva, em legítima defesa de sua honra. Augusto afirmava que Margot havia confessado para ele diversas traições e que depois o teria agredido. Ele então pegou a faca de escoteiro do filho mais novo para poder se defender, a golpeando pelas costas. Ele foi inocentado do crime, mesmo após diversos apoiadores da vítima afirmarem sua inocência. Temendo por sua própria vida, e sem querer perder mais nenhum familiar, Maitê depôs a favor do pai, sem estar emocionalmente preparada para lidar com a complexidade do trauma que vivenciava. Eu perguntei por que não atirou em minha mãe, e ele disse que a faca era uma extensão do corpo dele. Eu acho que aquele homem não era um assassino. Maitê sentia asco físico do pai. Era muito complicado ver aquele homem que tinha destruído a própria vida, porque ele matou também quem ele mais amava, mas ele matou uma pessoa que eu amava mais até do que eu amava ele. Ela também pondera que a mãe não foi cautelosa, já que conhecia a pessoa rígida que era o marido. Após a morte da mãe, Maitê e seu irmão caçula foram enviados a um pensionato luterano, onde passaram a viver longe do ambiente familiar, imersos na dor e no trauma. Enquanto isso, Augusto, depois de ser absolvido, tentou reconstruir sua vida. Ele se casou novamente e mudou-se para uma chácara, mas a paz nunca o encontrou. Com o passar dos anos, sua saúde mental deteriorou-se e ele acabou internado em um manicômio, e em 1989, tirou a própria vida. Seu filho mais velho, Jorge das Dores Silva, adotado por Augusto enquanto ainda era solteiro, seguiu os passos do pai pouco tempo depois. Ele havia se tornado alcoólatra. Quando perguntada sobre o que a salvou de ir para o mesmo caminho, Maitê disse que foi seu temperamento. Ou você emburaca ali, e fica sentindo pena de si mesmo, ou vê que o mundo é injusto com todos. O pai de Maitê sempre foi muito rígido, o que marcou a educação dada aos filhos. Aos 14 anos, ela começou a namorar.
o que deixou o pai tão inconformado que decidiu enviar a filha para Paris, na França, de onde ela só retornou aos 19 anos. Maitê por muito tempo teve que lidar sozinha com a depressão e a ansiedade. Ela também precisou cuidar do irmão mais novo, René Augusto Proença Galo. O Zusa foi embora de casa antes da minha mãe morrer e me sobrou um irmão pequeno. Tive que criar meu irmão. Meu pai ficou louco, foi parar em um manicômio. Tinha muitas coisas para cuidar e fui levando como pude. Ao retornar ao Brasil, Maitê Proença iniciou o curso de psicologia, mas, em vez de concluir a graduação, decidiu seguir um caminho diferente e passou 2 anos explorando a Europa, África e Ásia. Durante essas viagens, ela começou a se envolver com o mundo da atuação, matriculando-se em um curso de mímica que marcou o início de sua carreira. Em entrevistas, a atriz diz que conseguiu superar o trauma devido à profissão que escolheu. Ser atriz me curou de uma aridez emocional. Eu teria sido uma pessoa trancada para dentro dos meus sentimentos. Mas por ser obrigada a sentir, investigar essas emoções, isso me forçou. Se não fosse por isso, teria criado um muro em torno de mim. Foi uma sorte. Apesar da tragédia que marcou sua infância, Maitê seguiu em frente com determinação, sem adotar o papel de vítima. Ela também resguardou a história familiar por mais de 20 anos, até que em 2005, o apresentador Fausto Silva expôs sua tragédia para todo o Brasil no quadro Arquivo Confidencial. Sem nenhum aviso, a atriz viu passar na TV o assassinato da mãe pelo próprio pai e a história de que o pai, com um câncer no cérebro, fez o impensável 19 anos depois, com 2 tiros no coração. A situação fez com que a artista e Faustão passassem um tempo sem se falar, e o apresentador se retratou com ela publicamente algum tempo depois. Quando o crime foi amplamente divulgado, Maitê Proença enfrentou o desafio de lidar com a nova realidade. Para retomar o controle da narrativa e processar sua dor, ela escreveu um livro intitulado Uma Vida Inventada. A obra mistura elementos autobiográficos e ficcionais, permitindo que a atriz contasse sua história do seu próprio jeito. Mesmo assim, Maitê evita comentar sobre o assunto. Segundo ela, não se faz uma carreira com a piedade de ninguém. Mas, sempre que o tema é colocado em pauta, a intérprete reitera que o autoconhecimento é a chave para aprender a lidar com os traumas. O fato é que somos muito mais complexos do que queremos ser. Quando a gente acha que fez uma limpeza, descobrimos outra coisa. Não estamos de férias nessa vida. Sempre me pergunto qual é a minha missão. Durante a pandemia de 2020, ela estreou um monólogo virtual chamado O Pior de Mim, no qual explora de maneira visceral e íntima os fragmentos de sua tragédia pessoal. Em 2017, ela partiu para um retiro na Índia, comandado por um psiquiatra californiano, onde se deparou com uma inesperada raiva. Não tinha a menor ideia de que ainda havia tanta raiva dentro de mim. Ele, o psiquiatra californiano, me fez ir aonde estava tudo guardado desde sempre, e não tinha saído por meio do daime, da análise, de nada. Maitê destacou que, assim como ela, todo mundo enfrenta dramas ao longo da vida. Quando falo das minhas experiências, é como uma referência. Em maior ou menor grau, todos temos aquilo guardado a 7 chaves, que criamos mecanismos para nos defendermos, seja do abandono, do desprezo ou algo que te apavora, e nem sempre encaramos isso. Eu não gosto da tristeza, eu tenho motivo bastante para ficar bastante triste se eu quiser, mas eu tenho um horror a esse lugar porque tem gente que gosta, né?